Senhor, irmãos, graças a Deus pelo espaço que Ele nos concedeu mais uma vez para estarmos aqui na Igreja de Deus em Canangolândia nessa terça-feira para darmos prosseguimento ao nosso contínuo compromisso de exposição da Sua Palavra. E, para tanto, nós vamos ler alguns versículos dos capítulos 7 e 8 do livro de Esther, não todos, porque o tempo não permite, mas alguns versículos para que possamos nos situar naquilo que cremos que Deus, por misericórdia e graça, haverá de nos conceder nesta noite. Então, já lendo os versículos finais do capítulo 7, temos esta palavra, a partir do versículo 8: Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Como já é conhecido, nós temos aqui o contexto no qual os judeus, cumprindo o período de 70 anos do cativeiro, estão em lugares como Babilônia, Pérsia, e agora toda aquela geração, não só de judeus, mas de várias nações, estão sob o domínio dos persas, né? Está aqui na gestão desse império vastíssimo, o rei Assuero, e nós estamos viajando aqui num contexto em que o cuidado de Deus para com o seu povo se torna claro, inquestionável. As circunstâncias difíceis que estavam ali também demonstravam que Deus estava de olho no povo da aliança, embora é do conhecimento de muitos dos irmãos, ou de todos, que o livro de Esther, literalmente como os outros livros, não fala do nome de Deus, embora ele apareça, né, em nomes como o nome do rei Joaquim, que na verdade significa Deus, o Senhor estabelece, né? O nome Jair também está ali, que significa o Senhor é minha luz. Então, por isso dizemos que apenas em tese o nome de Deus não está ali, porque entre meios ou nessas entrelinhas ele está ali. E ele está ali sobretudo nos atos, nos fatos, né? Na forma como ele age na vida do seu povo e em favor do seu povo, inclusive criando embaraços para os perversos, quando Deus faz com que os ímpios eles sejam apanhados nos seus próprios laços, como o capítulo 7 de Esther coloca claramente: a forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu, ele mesmo morre nela. Deus faz isso. Ao longo da história, Deus age assim, e age assim até hoje. Nos nossos dias, os irmãos vão ver pessoas que prepararam, que tramaram contra a igreja, que tramaram contra os justos, sendo levados ao chão pelos seus próprios laços. Em tudo aquilo que eles tramaram contra os justos, eles vão tropeçar naquilo, porque Deus, ele pela história tem, vamos dizer assim, essa prática de fazer o ímpio ser pego naquilo que ele tramou contra os justos. E é exatamente o que nós falamos aqui. E o escritor, ele é enfático em colocar isso. Ele poderia simplesmente dizer: olha, o rei, irado pela atitude ousada de Amã, mandou enforcar Amã. Mas não, o escritor, conduzido pelo próprio Espírito de Deus, ele vai detalhar, ele vai trazer o fato de que aquela forca, ela tinha sido preparada para Mardoqueu. Então você vê a ação providencial de Deus a favor dos justos e contra os ímpios.
o contexto todo, ele também vai nos mostrar a evolução do caráter do povo de Deus. Vai nos mostrar a importância que deve ser dada para que o Espírito de Deus nos trabalhe, nos mude, nos molde a cada dia de nós, que nós possamos atender plenamente o propósito dele para as nossas vidas. No capítulo 8, nós temos a continuidade da provisão de Deus em favor do seu povo, quando a partir do versículo 1 nós temos esta palavra: naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu, e Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os sátrapas, governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também os judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Não vamos ler todo o capítulo, mas é o suficiente para entendermos algo que já tínhamos ensinado sobre o decreto do rei, selado com o seu anel, o decreto dos Medos e dos Persas, que eram duas nações, né? A Média e a Pérsia. Não podia ser revogado. Então, o que acontece ali? Havia um decreto que não podia ser revogado. Aquele decreto tinha que se cumprir. Esse decreto previa o quê? Previa a eliminação do povo judeu em um dia. Quando Amã comparece perante o rei, no capítulo 6, aonde a situação culmina com a morte de Amã, com a forca de Amã, desenvolve-se para o capítulo 7 até Amã ser eliminado. No entanto, Ester estava segura, Mardoqueu estava seguro, mas o decreto não tinha sido revogado. Ele não tinha sido revogado porque não podia ser revogado. A visão dos persas era essa: aquilo que o rei decretou, nem o rei pode mais voltar atrás. Os irmãos se lembram do caso de Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. O rei, amigo de Daniel, o rei tinha Daniel no coração e teve que assistir de forma passiva Daniel ser lançado na cova dos leões. Ficou a noite todinha lá, na expectativa de que o milagre acontecesse como aconteceu. Mas ele mesmo, como rei, não pôde revogar. Era a estrutura, vamos dizer assim, legislativa do Império Persa naquela época. Foi decretado, nem o rei mais pode fazer voltar atrás. E isso nos chama a atenção, irmãos, para a forma como Deus trabalha, fazendo com que aquilo que é impossível seja contornado em favor do seu povo. Por quê? O decreto do rei não pode ser revogado. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer outro decreto. Embora aquele não vai ser revogado, vocês podem matar os judeus, tem um decreto aí, você imagina ali,
os vários povos, né, das várias satrapias, né, as várias etnias que existiam naquele império tão vasto, tudo de olho esperando a hora H em que o decreto fosse posto em vigência, né, e aquelas pessoas já olhando para os bens dos judeus, olhando para as fazendas dos judeus, para os bois, para as casas, né, já cobiçando e pensando, aquilo ali vai ser meu, aquilo que é do meu vizinho vai cair bem na minha casa. Aquele cavalo dele, aquela vaca dele, aquela casa dele, aquela mobília dele. Então você imagina, o texto não diz isso, mas o homem é perverso, o ser humano é maligno. Ele pensa o seguinte: é lei, eu não quero saber se essa lei é ética, é lei, eu vou cumprir. Quando o divórcio foi promulgado como lei no Brasil, então muitas pessoas que queriam um pretexto para não mais ter compromisso com a família, acharam muito bom. Eles não quiseram saber se aquela prática perversa, malvada ali, ia ser letal à instituição família, né? Mas eles agradeceram muito porque uma lei perversa foi posta em vigência. Aí as pessoas, não, mas foi posta em vigência, mas a família não foi destruída. Como não foi destruída? Essas miríades de delinquentes, adolescentes e jovens aí, são fruto desse contexto. A maioria deles foram criados ou sem o pai, ou sem a mãe, ou sem os dois. O divórcio destruiu a família brasileira, né? Mas se tornou lei, as pessoas acharam bom, porque o ímpio é assim. Aí foi instituída a união sexual entre pessoas do mesmo sexo, para continuar arrasando a já combalida família. E muitas pessoas que estavam como eles próprios, ativistas gays, colocam no guarda-roupa, né, saíram, né? Porque eles querem a legalidade humana para ratificar o seu mal, porque eles esquecem que o sumo juiz é Deus. Eles serão julgados por Deus um dia, independente do fato da Casa de Leis, do Senado, da Câmara ter feito uma lei ali, mas se essa lei for contra Deus e você desfruta dela, você vai pagar por isso. Diante de Deus você não vai ser inocentado, não, você vai ser condenado, né? Então muitas pessoas ali estavam olhando para os judeus, esperando a hora de saqueá-los, esperando a hora de pilhá-los, de promover a maldade, né? De partir para cima da carniça mesmo, que é lei, né? É muito normal você ver as pessoas dizendo, não, ela é lei tem que cumprir. Aí é onde entra a diferença cristã. A lei ela tem que ser cumprida se ela estiver de acordo com a lei maior, com a palavra de Deus. Se ela estiver de acordo com os princípios da palavra de Deus. O cristão, se as leis humanas estiverem de acordo com a palavra de Deus, eles são os maiores exemplos de cumpridores dessas leis. Mas ao mesmo tempo, se a lei humana entrar em desacordo com a palavra de Deus, o crente é o primeiro a descumprir. O crente é o primeiro a não respeitar isso, porque ele está condicionado com uma lei que vem da eternidade, que é a palavra de Deus, né? Mas enfim, o que é que Deus faz ali? Como é que Deus age ali? Ele age no coração de Assuero para que uma outra lei fosse criada. Bom, tem uma lei aí. Vocês podem matar os judeus, podem tomar os bens deles, mas saibam de uma coisa, tem outra lei agora. Nessa outra lei está previsto que eles podem reagir. Eles podem matar quem tentar matar eles. São duas. Está entendendo? Vocês querem pegar os bens deles? Vocês estão autorizados. Vocês querem matar os judeus? Vocês estão autorizados. Agora sabe uma coisa? Eles estão armados até os dentes. Eles foram autorizados a se armarem até os dentes. Vocês vão querer? Vocês vão usar? Porque tem um decreto do rei também que permite que eles se defendam e matem os seus inimigos. Então cria-se uma situação ali que, embora não revogue a lei anterior, mas torna ela ineficaz. Ela não vai ter como ser cumprida. A provisão de Deus. Irmãos, pela história, Deus agiu criando estruturas maiores do que aquelas que haviam sido criadas em desfavor do seu povo. Pela história, Deus entrou com providência da onde ninguém poderia nem imaginar que essas providências pudessem ser criadas para que o seu povo pudesse, em tempo oportuno, ser socorrido. E o livro de Esther, ele tem essa peculiaridade, né, de mostrar
que a situação que está posta ali contra o povo de Deus, ela não tem poder de impedir o agir de Deus. Tudo que está ali em desfavor, tudo é contra, tudo está ali posto para impedir que o povo de Deus triunfe. Mas naquela situação ali, naquele deserto ali, naquele solo que não tem nenhuma chance de produzir, Deus faz florescer o seu povo. Deus faz prosperar o seu povo. Porque Deus não está condicionado a nada do que o homem convenciona, a nada do que o homem determina, né? Então o próprio Jesus coloca isso: olha, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que é inerente a Deus vai se cumprir. César não pode ultrapassar, os governos humanos não podem ultrapassar o propósito de Deus, não podem se colocar na frente do propósito de Deus. Isso aqui, para o crente compreender como é que acontece a cidadania dele, é muito importante. Você, para o exercício da sua cidadania, isso aqui é muito importante. Você saber até que ponto você está condicionado às leis humanas. É muito importante para o crente, inclusive nesses tempos em que estamos atravessando, de tantos desafios, né? Então, o rei, ele chama Mardoqueu e Esther e fala: olha, vocês podem fazer um decreto. Pega o meu anel, tem aí minha chancela, faz um decreto que permita que os judeus se armem, que permita que os judeus se defendam, né? É também muito importante compreendermos nesse contexto que o crente, ele é pacífico, como nós falamos no domingo, mas é diferente de ser pacífico, de ser passivo. O passivo, ele acaba sendo cúmplice. O passivo, ele acaba sendo covarde. O passivo, ele acaba sendo um patrocinador do mal com o silêncio dele, né? Então esse povo está sendo chamado a reagir perante aquela situação. Irmãos, o crente não pode ser passivo. Ele tem que ter atitude nas situações que desafiam sua fé, nas situações que desafiam seus valores, nas situações que desafiam a sã doutrina. Ele tem que ter atitude. O povo de Deus é um povo de atitude. Atitude fundamentada nos princípios que pautam sua conduta, né? Se não fosse assim, o texto bíblico diria: orai, vigiai, sem cessar, e Deus vai fazer o diabo fugir de vós. É isso? É isso que diz? Bom, tem que orar sem cessar, tem que vigiar sem cessar. Mas quem é que resiste o diabo? Você. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. É você que tem que ter atitude, é você que tem que agir. Tem muita gente orando, pedindo para Deus fazer o que Deus determinou que Ele faça. É para você fazer. Não adianta você orar, jejuar, clamar para que Deus faça aquilo que é atribuição humana. Moisés parou, porque estava vindo o faraó atrás, na frente o Mar Vermelho, dos lados um terreno acidentado e intrafegável. E ali parou clamando a Deus. E o Senhor só falou para ele uma coisa: tem atitude. Porque clamas a mim, não é hora de orar não. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Porque clamas, eu estava orando. Não é hora de orar não. Tem hora de orar, mas tem hora que não é hora de orar, é de agir. Tem crente que ele está se dando mal porque está trocando as bolas, né? Tem hora que é hora de agir. Tem crente que ele ora na hora de agir porque ele não quer trazer a si o ônus da responsabilidade da ação. Então ele vai orar. E Deus vai falar para ele: está perdendo seu tempo, não vou agir não. Esse abacaxi aí é com você. Eu te dou graça, eu te dou sabedoria, eu te cubro com minha destra de salvação, eu te dou livramento, mas você que vai ter que agir. Essa bola é contigo. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então esse povo aqui, diante dos seus inimigos, eles teriam que agir. Saiu um decreto que dava a eles o direito de agir. Irmãos, isso aí é o que? Cidadania cristã. Isso aqui é para aqueles que são contra o crente, falar contra os crimes dos governantes. Não podemos pregar não. Chegamos nessa situação. Os comunistas tiveram essa vitória. É proibido o pastor falar dos crimes dos comunistas.
É proibido o pastor falar dos crimes dos juízes. É proibido o pastor falar dos crimes dos deputados, dos senadores, porque senão está falando de política. Quer dizer, nós podemos pregar, falar dos pecados de qualquer um, menos do pecado dos corruptos, dos políticos. Somos proibidos na cabeça de muitos crentes que foram doutrinados por esses inimigos do Evangelho. E o que você está tendo aqui é uma ação das pessoas no cenário que é político. Aquelas forças políticas ali estavam engajadas para matar, destruir o povo judeu num só dia. Estavam todos preparados para matar e destruir num só dia. Cenário social e político se impunha, era uma realidade ali naquele tempo, e foi em todas as épocas, em todos os tempos nos quais Deus deu para o seu povo o quê? Uma direção. Deus deu um caminho para o seu povo, fundamentado nos princípios da sua palavra, dizendo, é para agir. Você não pode agir de forma louca, insana, imprudente, mas você não pode ser omisso, você não pode ser passivo. Então, o povo foi levado a essa consciência. Os judeus de todas as satrapias da Pérsia foram levados a essa consciência. Tem um decreto aí para nos matar, mas tem um outro decreto aí que diz que a gente pode reagir. Nós podemos defender nossas crianças, nós podemos defender nossos adolescentes, nossos jovens, nossos velhos, nós podemos e devemos. Aí vocês imaginam uma situação como essa. Não tem um decreto aí, né, que diz que é para matar nós, é para acabar com a nossa gente, mas não, vamos orar, nós somos o povo de Deus. Tem um outro decreto que diz que a gente pode reagir, mas não vamos reagir não, não é? Vamos tomar providência não? Você já pensou? Entra um Deus o livre guarde, entra um ladrão, um assaltante, um assassino, um estuprador na sua casa. Senhor, ele entrou aí, né? Você tem condições de frear aquela situação? Ele está lá batendo na porta, arrombando, enfim, você tem condições de tomar uma atitude. Não, nós somos crentes. Bom, eu como cristão, como pastor, eu oro o tempo inteiro. Guarda-me, livra-me. Agora, se tentar entrar na minha casa, ele pode entrar, eu só não sei se ele vai sair. Está entendendo? A questão é sair. Entrar é uma coisa, sair é outra, né? Por quê? Não há nada na palavra de Deus que impeça um crente de se defender. Não há um versículo na palavra de Deus que diga, olha, se entrar lá dentro da sua casa, deixa pegar seus filhos, matar, estuprar, barbarizar, fica quietinho, você é crente. Não tem um versículo bíblico que justifica isso, né? A Constituição americana, que foi inspirada em homens de Deus, ela previa, desde os idos de 1770, alguma coisa, previa o legislador o direito da pessoa se defender, né? E ela foi inspirada por homens de Deus, a Constituição americana. A Bíblia conta o crente sair por aí atirando, agredindo, matando as pessoas. Agora entrou na casa do crente ali e vai fazer barbárie e fica quieto. Não existe uma passagem bíblica que seja contra o crente defender a sua vida. Nenhuma passagem bíblica. Se escandalize quem quiser, mas esse é um fato. A Bíblia não tem um só versículo que diz, olha, fique como um pato, vendo as pessoas barbarizarem a sua família. Então, os judeus estavam ali autorizados a reagir diante daquela situação. Estavam ali autorizados. Saiu o decreto aí. Defendam-se. Não é? E isso vai mais longe. Porque se nós não somos passivos, no sentido de permitir que alguém entre na nossa casa e barbarize nossas famílias, nós também não somos passivos, irmãos, naquilo que temos que falar. Nós temos que falar. Nós temos que ter palavra também para confrontar aqueles que nesse momento, no nosso país, estão criando leis para destruir nossas famílias, estão nos ameaçando, né? Estão querendo roubar nossos filhos. Então o povo de Deus, pela história, foi um povo que teve a atitude adequada diante dos desafios que lhes sobrevieram. Pela história, o povo de Deus reagiu à altura dos desafios que lhes sobrevieram. As mães cristãs, os pais cristãos souberam defender seus filhos contra o pecado, contra o engano, contra as falsas doutrinas, contra tudo aquilo que lhes ameaçou em qualquer esfera. Os pais cristãos,
As mães cristãs, eles não foram frouxos não, viu? Eles não foram passivos não, viu? Eles souberam se posicionar e deixar bem claro, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família, eu sou capaz de dar a minha vida. Eu sou capaz de tombar, lutando para que eles não percam os valores cristãos, não percam os valores da palavra de Deus, não percam os princípios da sã doutrina. Então, essa palavra, quando mostra esse povo sendo levado a um condicionamento para reagir, ela fala muito aos nossos corações, fala muito à nossa mente, porque por vezes nós somos tentados a deixar, não paga para lá, né? Deixa o inimigo agir, jogar a toalha. E não foi essa a postura dos homens de Deus pela história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nunca foi essa a postura dos homens de Deus. E à medida que nós nos desenvolvemos nesse texto, eu queria chamar a atenção dos irmãos para a atitude de Esther. Você veja, no capítulo 6, Amã, ele suplica pela vida do seu povo. Não é isso que os irmãos veem no capítulo 6? Amã suplica pela vida do seu povo? Ele clama pela vida do seu povo? Ele clama por quem? Ele clama ali no capítulo 6. Ele implora por Esther. Pois é, mas ali ele entra em desespero e começa a clamar. Ele clama pela vida de quem? Dele. Ele suplica pela vida dele. Irmãos, esse é um contraste muito interessante, que vai falar muito aos nossos corações. O objetivo do ímpio é o seu umbigo. Em todo e qualquer tempo, o ímpio pensa só em si mesmo. A razão de existir do ímpio são suas ambições. Ele não tem a perspectiva da consagração. Pelo fato de ele não ter se convertido, de ele não ter conhecido Deus único e verdadeiro, de ele ter rejeitado o Deus verdadeiro, então ele vive para si. A sua vida é medíocre. Ele chega ao ponto de dizer no seu coração, como o salmista no capítulo 2 coloca, diz o nécio, no seu coração não há Deus. Ele vive para si mesmo. Então, quando ele entra em desespero, mesmo que o povo dele, a família dele também vai ser destruída, como foi destruída a família de Amã, ele clamou só por si mesmo. Ele entrou em desespero por si mesmo. O contraste aí é com o justo. Esther já estava bem, não é? Ela tinha já sido livrada, o rei já tinha tomado providência, ela não corria mais perigo de morte, está entendendo? Mas em todo momento ela clamou pelo seu povo. Isso nos mostra o quê? Que nós não temos como enxergar a nossa existência separados do povo de Deus. Você, como crente convertido, você olha para si mesmo e diz, eu sou igreja. O que Esther colocou ali? No capítulo 8 ela coloca, como é que eu vou subsistir a destruição do meu povo? Você vai destruir meu povo? Ele vai destruir meu povo? O decreto dele vai destruir meu povo. Eu vou existir para quê? Como é que eu posso parar em pé diante da destruição da minha família? Da destruição de nossas crianças? Vocês viram o vídeo da senadora Damares? A habilidade dos comunistas em facilitar o caminho para a pedofilia. Crianças de 8 dias de idade sendo abusadas sexualmente. Né? Como é que é o nome da internet profunda? Tem um nome em inglês, esqueci o nome, tá? Em termo inglês, que significa exatamente internet profunda, né? Encontra-se, faz a propaganda para que as pessoas compram os vídeos com a prática de sexo com crianças a partir de R$50 mil. Né? Essa é a realidade do mundo. O movimento pedófilo está crescendo no mundo inteiro, né? E os principais responsáveis por isso aí são os comunistas. Né? São os comunistas, porque eles são contra a destruição da família. O tempo inteiro, desde seus eventos mais centrais, como o Manifesto Comunista de 1848, eles falaram da necessidade de destruir a família. Né? Então, quer dizer, nós temos nos nossos dias o decreto de Amã para destruir nossas crianças, destruir nossos adolescentes, destruir nossos jovens. Durante os 13 anos de governo petista,
mais de 700 projetos de lei tramitaram na Câmara e no Senado com o único objetivo de destruir a família. E eu não posso falar contra essa barbárie, contra esse pecado, que eu estou falando de política. Isso não é falar contra o pecado na cabeça de muito crente tapado. Isso é falar de política. Irmãos, isso aqui é apologética. A palavra apologética é a defesa da doutrina. Eu tenho obrigação de defender a sã doutrina, de pregar contra o pecado em qualquer esfera que ele esteja se instalando. Quer dizer, decreto de morte contra nossas crianças. Então Esther vê aquele cenário e diz para o rei Assuero: como é que eu posso subsistir? Como é que eu posso ver uma desgraça dessa e ficar calada? Como é que eu posso ficar quieto vendo um cenário como esse? Querem matar nossas famílias, querem matar a nossa pátria, querem dizer para as nossas crianças que é normal crianças dizerem que não são mais meninas, são meninos agora. Meninos dizerem que não são mais meninos, são meninas. Querem dizer para a nossa nação que é normal um ladrão condenado ser presidente da República. Se isso aí entrar na cabeça das nossas crianças, o Brasil vai morrer, ele vai desaparecer. Se nossas crianças aceitarem isso como normal, a pátria vai morrer, o caos vai tomar conta, ninguém vai estar seguro. Todo mundo vai ter direito de roubar de todo mundo, de aprontar com todo mundo. Vai se destruir por completo os fundamentos éticos da nossa nação e vai virar um estado pária, sem lei, sem regra. Ninguém vai estar seguro. Isso entrando na cabeça de nossas crianças, de nossos adolescentes, é uma tragédia. Então, é um cenário digno do que aconteceu com Esther, Mardoqueu, o rei Assuero e Amã. Quando o crente olha para um cenário como esse, irmãos, o crente pergunta o que Esther perguntou: como é que eu posso ficar indiferente? Como é que eu posso ficar calado e dizer que eu estou orando? Você tem que orar o tempo inteiro mesmo. Mas não é só orar, você tem que pedir direção de Deus a respeito do como você deve responder a esses desafios. Qual é a sua resposta diante disso aí? Se você ficar calado é covardia, é omissão. Você tem que se perguntar. Então Esther, a atitude dela o tempo inteiro encarna esta unidade do povo de Deus. Ela pergunta: eu não tenho condição de existir. Se o meu povo for destruído, eu não tenho condições de continuar existindo. Se a minha pátria for destruída, eu não tenho condições de continuar existindo. Se o Senhor entregar a minha pátria à destruição, eu não tenho condições de continuar existindo. Isso é sentimento cristão. Isso é sentimento cristão. E eu queria resumir a nossa ministração, porque o texto é muito amplo, mas eu queria considerar alguma coisa, algo bem simples com relação a essa vida de testemunho dessa grande mulher de Deus. Vocês se lembram que no capítulo 4, quando Mardoqueu se queixa a ela, o que é que Esther diz? Ela diz o seguinte: eu não posso. Tem uma lei aí, sempre lei, em desfavor dos propósitos de Deus, né? Os fazedores de leis sempre foram hábeis no sentido de prejudicar os propósitos de Deus. Tem uma lei que não me permite falar com o rei. Então ela estava ali muito bem, obrigada, né? Confortável. Não pode. Vai acontecer, a tragédia vai acontecer com o povo, mas não posso fazer nada, né? Tem crente assim, irmãos, sabia? Que tá dizendo, vai acontecer uma tragédia com nossas crianças, vão destruir o Brasil. Está entendendo? Nosso judiciário vai entregar o Brasil na mão de um ladrão condenado, mas eu não posso fazer nada e não vou fazer nada. Eu estou muito bem obrigado na posição em que me encontro. Assim estava Esther. Vai destruir, mas não posso fazer nada. Tem uma lei que não me permite. Eu estou condicionada a uma lei que não é nada ética, ela é imoral, mas eu tenho que obedecer. Meu povo vai ser destruído. Não posso fazer nada não, porque tem uma lei. Você já pensou um raciocínio desse? Hã? E o que aconteceu? Ela foi confrontada. Se você não agir, livramento virá de outra parte. Mas você não vai escapar não. Não há segurança fora do compromisso com Deus, irmãos. Fora do compromisso com a responsabilidade cristã. Até onde a gente aprendeu, foi pelo menos 5 anos que Esther esteve ali. Antes de se assumir como judia. Antes de ela falar, não, eu sou judia. Antes do capítulo 7, se passaram pelo menos 5 anos. O que é que isso aí nos ensina?
ela obedeceu Mardoqueu. Ela foi discípula exemplar dele, porque ele colocou para ela que não era para ela dizer que era judia, para ela se preservar. Mas até quando? Era para sempre? Não é para sempre. Você recebe a palavra de Deus aqui na Igreja de Deus em Candangolândia, domingo de manhã, domingo à noite, terça à noite, é para você ficar a vida inteirinha só recebendo a palavra, né? Você nunca vai se perguntar quando é que você tem que sair com a palavra que você recebeu e finalmente começar seu ministério, finalmente se apresentar. É para sempre que você vai ficar só ouvindo a palavra? Você nunca vai sentir o peso da nação sobre os seus ombros? Você nunca vai sentir o peso do evangelho, o peso do ministério sobre os seus ombros? Você vai ficar na condição confortável só de ouvir, só de ser abençoado com a palavra. É para sempre. É para sempre. Então, essa situação de Esther é a situação de muitos crentes. Ela estava numa condição favorável. Já era para ela ter se assumido. Já era para ela ter mostrado as cartas. Já era para ela ter mostrado a identidade dela. Ter dito quem era ela. Não era para demorar tanto tempo. Não é? Se ela tivesse dito quem era ela, o inimigo não teria chegado tão perto do seu povo. Não é? Se Amã soubesse já que ela era judia, não teria inventado aquele decreto. Ele sabe, vai sobrar para mim, a mulher do rei é judia. A mulher do rei é judia. Eu vou inventar um decreto desse que eu quero pegar Mardoqueu, que é judeu, mas eu vou me dar mal, porque a mulher do rei é judia. O silêncio dela levou o povo dela bem perto, bem próximo do abismo. Você para pensar os custos, os ônus elevadíssimos do silêncio do crente, aonde ele trabalha, aonde ele vive, para com sua vizinhança, os prejuízos gravosos do silêncio do crente para a sociedade do seu tempo. Um crente em silêncio, ele pode assistir a nação dele ir para o abismo sem fazer nada. Aí não tem como a gente não lembrar de novo o que dizia aquele pastor americano. O que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Esther estava em silêncio tempo demais. Já tinha passado o tempo suficiente para ela dizer a que veio. Moisés, quando ele fugiu para o Egito, depois que ele volta do Egito, ele não esconde mais a identidade. Ele chega para Faraó e diz: solta meu povo. Eu não vim aqui para conversar com você não. Eu vim aqui para atitude, solta meu povo. Ele já veio para assumir quem ele era. Ele teve os momentos de hesitação ali na presença de Deus. Não, manda outra, não sei o que, mas superou aquilo, chegou para Faraó: solta meu povo. Não estou aqui para conversar, não é para você soltar meu povo. Paulo chega para Timóteo e Paulo reivindica a sua autoridade apostólica, dizendo: eu sou Paulo, o apóstolo de Cristo. E como apóstolo de Cristo, eu digo para você, você que recebeu as santas escrituras, as sagradas letras, pela sua avó Lloyd, pela sua mãe Eunice, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e seguintes, capítulo 1 e seguintes. Desperta o dom de Deus que há em ti, o qual te foi te dado pela imposição das minhas mãos. Hora de despertar, hora de dizer a que veio, hora de mostrar as caras diante da situação que está te desafiando. Porque aquilo que Mardoqueu coloca para ela no capítulo 4 mostrou um tempo diferente na vida de Esther. Teve o tempo de negligência e o tempo em que ela desperta. Desperta de vez. Depois do capítulo 4 ela desperta de vez, a ponto de dizer lá no capítulo 4: eu vou, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu estou indo. Despertei, acordei, não vou dormir mais. Não vou ficar eternamente só assentada no banco da escola dominical, ou no domingo à noite, ou na terça-feira. Eu entendi meu ministério. Eu entendi que as situações que estão aí estão me dizendo que a minha hora chegou. Os desafios que estão aí estão dizendo para mim que eu devo mostrar o meu valor ou negá-lo de uma vez. Diga qual é o seu valor como cristão ou negue de uma vez. Então Esther despertou e despertou para valer.
Quando ela chega no capítulo 8, ela vem desta evolução, em que ela deixa aquele passado negligente para trás. Ela deixa aquele passado para uma condição que não seria lembrada mais. Ela não seria mais lembrada por aquele passado, exceto na exposição que estamos fazendo aqui para o esclarecimento dos irmãos. Não é? E esta é uma realidade, irmãos, que é a realidade de muito crente. Muito crente, ele continua indiferente. Está muito bom, não está? Vindo para a igreja, recebendo ministrações abençoadas. Às vezes a igreja tem muitas atividades bastante aconchegantes, bastante envolventes. Eu estou tranquilo, eu bato o ponto direitinho. Eu bato o ponto pelo menos umas 3 vezes na semana. Bato o ponto na escola dominical, domingo à noite. Na semana eu vou mais umas 2 vezes. Eu estou tranquilo. Para que mais que isso? O mundo ao meu redor está caindo nas bandas. Mas o que tem a ver com isso? Né? Esse é um momento que precisa depressa ser superado na vida de todo crente. Por quê? Nós temos ensinado que a salvação, ela tem como consequência fatal na vida de quem entendeu o Evangelho. Quê? Qual que é a consequência fatal na vida de quem entendeu o Evangelho? O serviço. Não tem jeito, irmãos. Esta salvação nos resgata para servir. Não tem nenhum crente que amadurece, que cresce, que se santifica de verdade, que vigia de verdade, sem que ele se lance ao trabalho pela causa do Evangelho. Não tem jeito. Não é? Ali ela coloca-se perante o rei, ela se humilha perante o rei, pelo seu povo. Detalhe, aquilo que nós fazemos para a obra de Deus nunca tem na nossa motivação pessoal a sua causa. Nunca, nunca. Ela sempre cita terceiros. É pelo meu povo. Irmãos, isso é muito poderoso para as nossas vidas. Quando nós somos tentados pelo inimigo, então eu penso no meu povo. Quando o inimigo vem com seus pratos, eu penso naquele menininho que está ali, no colo da Kézia. Eu penso nessas crianças aqui. Eu penso nos meus sobrinhos. Eu penso nos meus parentes, familiares. Eu penso em pessoas que eu nem conheço, mas elas me conhecem. Então, eu concluo o seguinte: eu não sou eu só, eu sou esse povo. Eu não posso simplesmente dar lugar ao inimigo. Não é porque eu sou bom, melhor do que os outros, não, mas é porque essa consciência nos quebranta, nos humilha, nos despoja. Ela nos faz mais responsáveis a cada dia, mais conscientes. Então, ela fala do seu povo como sendo a sua vida. Meu povo é minha vida. Se eu tomar atitude em que eu traia o meu povo, o que vai ser da minha vida? Se ela está dizendo que ela não pode sobreviver à desgraça do povo dela, ao mesmo tempo nós depreendemos disso aí muitas verdades para as nossas vidas, como esta verdade, como é que eu vou encarar o meu povo se eu trair o meu povo com o pecado? Se eu me vender por menos ou por mais, como é que é isso aí? Como é que vai ser a razão da minha existência? Paulo chega ao ponto de dizer: eu prefiro morrer do que alguém tornar vã a glória da minha pregação. Eu prefiro a morte do que isso acontecer. Então, isso é cheio de significado para as nossas vidas. Você vive tempos em que muitos crentes, eles perderam totalmente o vínculo com o corpo de Cristo. Eles não têm satisfação nenhuma da igreja. Eles não têm satisfação nenhuma dar ao pastor. Eles já caminham com suas próprias pernas. Eles não têm noção do mal que isso traz para a vida espiritual deles, para a comunhão deles com Cristo. Porque Cristo morreu para que o seu povo, que é o corpo de Cristo, tivesse com ele comunhão. E se o povo de Deus, que é o corpo de Cristo, não é devidamente considerado por esse crente, ele não está vivendo a consequência direta da morte de Cristo, que é comunhão. Cristo morreu para que a comunhão que tinha sido rompida pelo pecado voltasse. Aí o crente ele não dá satisfação à igreja, entendendo? Ao pastor, ele não honra compromisso, ele não faz nada do que lhe é confiado, do que lhe é outorgado, ele não está nem aí, ele é carreira solo. É triste, é terrível. Provérbios 18 coloca isso claramente: aquele que se separa, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Essa carreira solo, como estamos falando aqui, ela vem da mente do diabo.
ele é o mentor da separação, do isolamento, da falta de comunhão. Ele foi expulso, né? Sabendo que para ele não tem mais perdão, porque ele teve experiência de milhares, talvez milhões de anos com Deus, com a verdade, não sabemos, né? O tempo dele se arrepender passou, para ele não ter mais perdão. Então tudo que lhe resta é promover o máximo de dispersão, de separação. E tem muito crente mordendo a isca do inimigo. Eu estou repercutindo isso aqui do testemunho de Esther, da forma como ela fala enfaticamente sobre a importância do seu povo. O meu povo. O meu povo. Como é que eu posso viver assistindo o mal do meu povo? Então ela também está deixando bem claro que a vida dela não tem sentido sem o povo dela. Eu sou o meu povo. Todo crente que caminha amadurecendo a cada dia, todo crente que prospera na sua intimidade com Deus, todo crente que se santifica de verdade, ele tem preocupação com o povo de Deus. Ele tem preocupação com a impressão que ele está passando para o povo de Deus. Ele vive esse entendimento de que ele é o povo de Deus. E, por outro lado, todo crente que é hesitante, que o diabo dá uma banda nele aqui hoje ou outra manhã, todo crente que não cresce espiritualmente, que não amadurece, ele não tem consideração devida para com o povo de Deus, para com o serviço devido a Deus. Tudo aquilo que você pode fazer para fortalecer essa comunhão com o povo de Deus, você precisa fazer. Tudo que você puder fazer em matéria de aproximação, tudo que você puder produzir, que se traduza na responsabilidade sua como povo de Deus, você não deve ser negligente com relação a isso. O contexto que estamos atravessando nesse momento na nossa pátria está perguntando àqueles que estão calados: a que vieram? Você, que tipo de crente você é? Que tipo de servo de Deus você é? Numa hora dessa você se cala, você não se posiciona, né? E a nossa oração é que a mesma largura, né? O mesmo espaço que houve no coração de Esther, para que ela prosperasse, sendo exemplo de crente que prospera, de crente que amadurece, de crente que vive a edificação contínua, isso aconteça com cada um de nós, né? E a atitude dela e de Mardoqueu também, que foram os dois, repercute mundo afora. O capítulo 8 vai terminar dizendo que muitos daqueles povos, daquelas nações, se converteram, se tornaram judeus, porque o temor dos judeus veio sobre eles. Aconteceu no período interbíblico uma situação em que o rei Hircano, né, os judeus no período interbíblico tiveram um breve tempo de recuperação da sua soberania. Demorou um pouco tempo, e depois veio Roma e tomou tudo e anexou tudo. Mas nesse pouco tempo que eles tiveram, um dos governantes foi João Hircano. Isso está na Bíblia, que foi o período interbíblico. Então João Hircano, ele fez o quê? Ele pegou os idumeus e converteu na marra, na base da espada, forçou eles a se converterem ao judaísmo. E vocês sabem quem foi um dos descendentes desse povo convertido na base, na marra? Sabe quem foi? Herodes. Foi um deles. Não vou entrar mais, só para você entender que Deus não trabalha forçando as pessoas. Mas o caso ali do contexto de Esther é diferente. Por quê? Muito embora muita gente ficou com medo dos judeus mesmo, né? Porque eles vendo a situação que virou totalmente o contrário, houve uma reviravolta, o povo estava condenado, e da noite para o dia, Mardoqueu, que estava condenado, recebe todas as honrarias, e Amã, que era a maior autoridade, é enforcado. Então houve uma reviravolta da noite para o dia, né? E as pessoas, as nações ali olhando para aquilo ali não poderiam entender, é diferente. Deus agiu aí, esse foi o ponto. Algo que não é humano agiu na vida daquele povo, não é? A percepção supersticiosa daquele povo, daquelas gentes, daqueles pagãos,
recuou para uma percepção de um fato, algo sobrenatural, algo que nunca aconteceu antes. Aconteceu na vida desse povo e só pode ter sido o Deus deles. Não tem outra explicação. Então, o livramento de Deus que aconteceu ali em face do compromisso de Esther e de Mardoqueu produziu conversão. Irmãos, Deus quer nos honrar, não para a nossa vaidade, não para a nossa vanglória, mas é o propósito de Deus honrar o seu servo, honrar a sua serva. Compensa, vale a pena você se dedicar, não como numa negociata, mas é porque quando Ele nos honra, Ele está dizendo que nada nesse mundo vale mais a pena do que a dedicação à causa do Evangelho, a causa cristã. Deus quer honrar o seu povo, e Ele na sua palavra coloca isso. Por vezes, quando Ele se refere à família rebelde de Eli, Ele diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão apodrecidos. O Salmos 25 coloca isso: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber os seus desígnios. Ou seja, Deus quer honrar, quer compartilhar seus mistérios, quer fazer o seu povo prosperar, para que o mundo olhe para a prosperidade do justo e entenda que não é uma prosperidade que atende à avareza, mas é uma prosperidade que se presta à salvação. O capítulo 8 termina dando um testemunho de conversão. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento.